Bem-vindos a mais uma aula de corte e costura aqui nesse canal. Hoje nós vamos costurar juntos uma jaquetinha masculina. O tecido que eu escolhi para costurar a minha é um tecido corta-vento, que é um tecido tecnológico que ele não permite que a água passe, mas ele permite que o corpo respire e ele mantém a temperatura. Ele é muito usado por quem faz escalada, quem anda de bike, pessoas que vivem do esporte mesmo, né? Que precisam de uma jaqueta que seja leve, mas que funcione bem, que proteja a pessoa. Fora isso, essas jaquetas estão muito em alta, super tendência, junto com essa pegada esportiva que está em alta nas passarelas. Esse tipo de tecido tem vários nomes, dependendo de como ele é estruturado, de qual é a composição dele. Eu vou deixar um link aqui no box de informações que vocês vão poder ver os diversos tipos de nome que tem para vocês procurarem aí na cidade de vocês. No mais, arregaçar as mangas e aproveitar as dicas dessa aula. Para confeccionar essa peça, você vai precisar de duas partes da frente espelhadas, né? Porque a gente vai colocar um zíper no meio. A parte das costas também são duas, né? Porque tem a pala e a parte de baixo. Duas mangas e duas partes para nossa golinha, porque é uma golinha mais altinha, assim, né? Especial para jaqueta, japona, peças que você tem que proteger um pouco o pescoço. Lembre-se de deixar uma margem de costura. O primeiro passo da costura vai ser unir essa pala. Eu fiz esse recorte, mas você pode escolher fazer outros na peça também. Recorte seu molde e faça, monte da forma que você achar melhor, porque esse tipo de jaqueta costuma ter recortes, assim, você pode até fazer de outra cor, inclusive. E depois costure e faça acabamento. Eu tô fazendo tudo com overlock. Depois que você juntar as costas e a parte da frente, se você também fizer recortes, é só juntar ombro com ombro, para passar uma costura já prendendo toda essa nossa parte. O próximo passo é encaixar a manga na nossa cava. Para isso a gente vai embeber a cabeça da nossa manga. Se você não sabe o que isso significa, não sabe fazer, tá passando um card que você pode assistir essa aula e entender o que significa. Depois que você embeber a manga, ela vai encaixar perfeitamente e é só passar uma costura prendendo essa manga na nossa cava. Com a manga presa, a gente vai unir lateral da manga com lateral da jaqueta, unindo bem certinho essa costura que fica embaixo na cava, e a gente vai fechar tanto a lateral da manga como a lateral da jaqueta. Eu gosto sempre de começar dessa costura ir para um lado e dessa costura ir para o outro. Isso garante que esse fundo fique bem encontrado. Com a jaqueta praticamente montada, agora a gente vai colocar nossa gola. Para isso, você vai ter que, antes de mais nada, medir o seu molde, ver se o molde está encaixando perfeitamente no tamanho que ficou da sua gola, porque ele pode ter ficado maior ou menor, dependendo das margens de costura, das costuras que você fez. Se ele ficou maior ou menor, é nessa parte de trás, aqui nessa parte reta, que você pode aumentar ou diminuir um pouco o tamanho dele, para que ele fique exatamente certo com o nosso decote. E aí você vai cortar duas vezes na dobra do tecido e espelhado. Essas duas vezes você vai colocar direito com direito, uma em cima da outra, e costurar essa parte menor, né? Essa partezinha de cima, você costura para unir essas duas partes da nossa gola. Com essa parte da gola costurada, agora a gente vai prender ela aqui na jaqueta. É bem simples, você vai deixar a jaqueta com o direito virado para cima e vai pegar a sua gola e vai juntar direito com direito. Ela vai encaixar perfeitamente, porque você arrumou o seu molde, né? Você deixou ele no tamanho exato para que você pudesse fazer esse encaixe. E aí é só passar uma costura prendendo ela no direito. Depois de costurada, vem aquela parte bem importante da conferência. Veja se todas as costuras dos dois lados estão batendo perfeitamente. Veja se na parte de baixo ele também está encaixando perfeitamente. Essa é a hora que a gente tem para fazer qualquer conserto, qualquer ajuste antes de pregar o zíper. Então é importante que você verifique bem
se tá tudo bem encaixadinho. O zíper que eu vou usar é esse zíper chamado de jacaré, porque ele tem esses dentinhos. Ele é um zíper destacável, é importante que você compre um destacável para colocar na sua jaqueta. E ele é maior, eu comprei ele com 80 centímetros de comprimento, sabendo que ele ia ser maior do que o necessário. Veja que eu tô aqui com a minha parte toda overlockada, tanto a parte de baixo aqui onde eu vou fazer a bainha, quanto a parte que eu vou colocar o zíper. A gente vai deixar uma sobra, tanto para fazer uma bainha dobrada 2 vezes, se você quiser, como se fosse também uma bainha dobrada uma única vez, já que está overlockada. Mas você tem que decidir quanto você vai deixar aqui, 3, 4 centímetros para a bainha, e vai posicionar o seu zíper. Pode colocar ele como você iria costurar, depois você vira e a gente está pronta para prender nosso zíper. Você faz isso com um lado, costura ele e depois você vai fazer exatamente a mesma coisa com o outro. Se você precisar alinhavar, qualquer coisa assim, você faz, porque essa parte do zíper não vai ter problema, mas é importante que ela encaixe perfeitamente. Aqui na parte de cima você vai costurar ele somente até aqui, ó, somente uma parte da gola que a gente fez é onde você vai passar a costura. Para prender esse zíper eu estou usando um pezinho de zíper comum, porque ajuda muito. E não tem segredo, deixa aquela sobrinha embaixo e costura somente até a metade da nossa gola, ali onde a gente fez aquela costura da gola. Agora eu vou mostrar um acabamento bem bacana aqui embutido. Eu abri um pouquinho a minha gola, descosturei um pouquinho essa parte aqui, para que o zíper passasse dentro dessa forma, e aí eu consigo virar a minha gola toda do avesso. Ela vai ficar direito com direito, um lado de cada lado do zíper. E aí eu passo por cima, nessa partezinha aqui de baixo eu faço uma dobra exatamente do tamanho da costura, né, que já foi feita pelo outro lado, para que ela fique exatamente do mesmo tamanho. Então eu dobro ela e vou passar uma costurinha aqui prendendo o meu zíper. Bem nessa parte aqui eu passo uma costura, pode ser com um pezinho de zíper comum, prendendo só essa parte aqui. Que eu já fiz a costura, observe, ele tá dobradinho, preso, e também eu já tirei o excesso de zíper. Somente agora a gente tira o excesso do nosso zíper, isso dos dois lados. Se você conferiu tudo, se tava todas as costuras casando, quando você virar pro direito, ele vai ficar perfeito. Ele já tá com um acabamento nessa partezinha de cima do zíper, aqui na nossa gola. E quando você virar pro avesso, agora você termina de dobrar, a primeira dobra já foi feita, o que garante que fique do mesmo tamanho, assim. E aí você passa uma costura fazendo o acabamento dessa gola. Tome o cuidado de passar ela bem por cima da costura que você já está vendo, nessa costura que está embaixo. Isso garante também que ele vai ficar perfeito pelo lado direito, pelo lado que você não está vendo, mas que depois vai ser o lado que vai ficar visível da nossa jaqueta. Faça com cuidado, faça com carinho, que dá certo. Aqui está o resultado, ela fica bem caprichada. É importante que ela seja bem caprichada, porque se essa jaqueta for usada aberta, por exemplo, as costuras internas vão aparecer e tem que ser bem feitas, né? Tem que ser um produto bem feito. Quando você fecha ela, é importante que as costuras casem, principalmente ali naquela golinha que a gente fez, porque isso também faz toda a diferença na qualidade final da nossa peça. E aqui ao redor do zíper você pode passar um pesponto, porque esse tecido ele é tão fininho que depois ele fica indo para dentro do zíper, assim, os dentinhos vão mastigando ele. Então passa um pesponto para que isso não aconteça na sua peça. Para fazer o acabamento aqui embaixo, você pode tanto dobrar 2 vezes para fazer a bainha, né, conforme eu falei antes, né, você deixou esse excesso. Dobra 2 vezes, ele vai ficar perfeito, bem certinho no final do zíper. Ou você pode dobrar uma única vez. Se você passou overlock, né, você pode dobrar uma única vez e também fazer uma bainha que ela fica perfeita. Retire todos os excessos de fio, né, para não ficar como tá aparecendo aí no meu, e ele fica uma bainha perfeita. E na manga, a mesma coisa. Eu passei overlock, vou dobrar uma única vez e passar uma costura fazendo bainha na manga. E a jaqueta está prontinha. O resultado
resultado ficou incrível, tá super aprovada. Lembre-se que os moldes estão em escoladecosturar.com.br, mas são exclusivos para alunos associados, então entra lá para ver como funciona, para ter acesso a todos os moldes da Escola de Costurar. Inscreva-se aqui no canal para você sempre receber as notificações, saber o que está acontecendo, receber dicas e saber cada vez mais do mundo do corte e da costura. E conheça meu Instagram, Escola de Costurar. Lá tudo entra em primeira mão. Um grande beijo e até a próxima!